Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, a sua casa e a todos que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma visão que o Senhor me deu no dia 18/6, mas Ele até então não tinha me permitido compartilhar. E ontem o Senhor me deu uma outra visão, e ontem à noite, orando, pedindo discernimento de algumas coisas com o Senhor, sobre essa visão. O Senhor foi me dando algumas instruções. E eu, né, no último vídeo eu fiz sem o óculos, e eu estou gravando aqui com um óculos com esse design futurista, porque, como eu disse, tinha quebrado, mas hoje eu preciso ler algumas coisas que eu separei aqui com os irmãos, aqui também na tela, está aberto algumas coisas que eu quero compartilhar, que o Senhor, né, tem me preparado para compartilhar isso com os irmãos. Quero te agradecer por estar aqui, separar esse momento para ouvir o Senhor através da minha vida. Que o Senhor se dispense maravilhosamente na sua vida através desse vídeo, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por todos que estão acompanhando o canal até aqui. Que o Senhor cada vez mais tenha alcançado mais vidas. Eu amo ler o comentário de vocês. No dia a dia é muito difícil parar para responder todos, mas à medida que o Senhor vai dando, um pouco mais de liberdade e tempo, a gente consegue é, responder com mais cuidado. Tem muitos ainda que faltam responder. Eu te agradeço por todos os comentários. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela provisão que o Senhor está derramando nos nossos dias. Aleluia, irmãos. Então, como eu disse, essa visão foi uma visão que o Senhor me deu no dia 16 de junho, e foi uma visão assim, né, extensa, né, mas que às vezes o Senhor mostra algumas coisas separadas, mas esse dia ele foi me mostrando um contexto de algumas coisas que estavam acontecendo. Mas ele não me permitiu compartilhar na época. Ele disse: Eu quero que você aguarde, eu quero te dar mais coisas, mais maturidade nessa visão, para você entender como as coisas vão acontecer. E amém. Fui orando, né? Fui compartilhando o que o Senhor foi permitindo. Mas ontem, o Senhor, como eu disse, de manhã o Senhor me deu mais uma visão, que era complementar a essa primeira. E à noite eu senti, antes de dormir, o Senhor não me deixou dormir. Falou assim: Eu quero que você ore. E eu fui buscar o Senhor, deixei anotado algumas coisas. E o Senhor foi me explicando o que eram algumas coisas dessas visões. Então vamos lá. Deixei até anotar, irmãos, porque eu tive que reouvir, né? Porque eu tinha me esquecido algumas coisas, alguns detalhes importantes da visão. Então eu fui anotando para não deixar nada escapar, né, sem deixar nada para vocês, porque eu creio que o Senhor brevemente vai fazer com que tudo isso aqui se torne realidade, como o Senhor já tem entregado, como o Senhor já disse no último vídeo, já é tempo de colheita. Né? Nessa visão, irmãos, como aconteceu? Eu estava numa varanda de uma casa, e essa varanda era como uma espécie de lounge, com sofá, mesa de centro, e eu vi que era um lugar muito bonito, com gramado verde, né, com árvores, pinheiros lá atrás, muito bonito, né? Um lugar assim, né, muito bonito. Era uma casa assim, uma casa muito boa, vamos, né, colocar dessa forma. E tinha esses sofás, alguns sofás assim, espalhados na mesa de centro. E na minha direita, eu via, né, uma porta, né, de vidro, de madeira, assim. Me parecia assim uma casa americana, né, uma mansão americana. Depois eu vi que era de fato uma mansão. Mas inicialmente eu estava nessa varanda e abria uma porta e entrava, saía da casa uma mulher muito bem vestida. Ela estava com uma camisa laranja, com um vestido assim, e ela era como se fosse uma espécie de secretária ou governanta, não sei bem o que ela era. Eu só sei que ela se portava de forma muito educada, muito polida, muito educada, assim. E ela saía, sentava em um do sofá, eram três sofás, um, dois, três, e tinha uma mesa de centro no meio. Ela se sentava nesse sofá, né, que estava assim de comprido, e sentava de forma muito educada, ajustando, né, a saia, o vestido, eu não sei, né, nomear muito bem essas coisas. Mas ela se ajeitava, sentava com muita, né, educação e começava a dar notícia. E aí, então eu percebia que tinha um velho, né, não era velho, era um senhor de idade, assim, na medida dos seus 60, 70 anos, talvez, né, ainda bem disposto, né, com bastante vigor, mas à medida que ela sentava e começava a dar essa notícia, ele se levantava de forma muito abrupta
segurando, eu não sei se segurando o jornal, o telemóvel, e ele estava muito eufórico, muito nervoso, estressado, irritado com aquela notícia. E ela continuava a dar aquela notícia, e ele ficava cada vez mais irritado, mais eufórico, e eu sei que ele mexia o que estava na mão dele, assim, ele gesticulava com muita ira, com muita raiva. E eu lembro de perguntar assim, Senhor, mas o que é isso? E aí o Senhor dizia assim, os grandes impérios vão começar a cair. E quando o Senhor dizia isso, eu me afastava daquela casa e aí eu percebia o quão grande aquela casa era. Era uma mansão branca, gigante, né? Mansões americanas. E elas começavam a cair, os tijolinhos da casa, ela começava a desmoronar por inteiro. Todos os tijolos da casa começavam a desmoronar. E na medida que eu me afastava da casa, eu via a casa desmoronando e aí eu era, né, eu já estava no outro local. Depois que eu me afastava da casa e via todo aquele quintal gigante, né, como eu falei, verde, todo gramado, muito bonito, né, uma casa muito bonita. Eu não vou falar que é a Casa Branca, mas é parecido, sabe, o formato da casa, mas é aquele estilo de arquitetura, vamos colocar assim. E eu sei que era uma pessoa com, né, com muitas posses, dono de um grande império empresarial, vamos, né, dessa forma. Não, não era um império de forma de país, de governo, mas era empresarial. Eu conseguia perceber que era um império empresarial que estava desmoronando, e ali a própria casa da pessoa desmoronava, né, o próprio ambiente dela ali de residência estava desmoronando. E aí eu era transportado para uma. Eu via assim, eu estava na frente de uma televisão e eu estava passando um noticiário, né? Tinham dois âncoras ali apresentando, e aí cortava, acho que para o homem ou para a mulher, eu já não lembro, já, porque já foi no dia 18, mas eu sei que estavam os dois na tela e cortava para um dos dois, e eles começavam a receber informações assim, né? Ele fazia assim, recebia, e ele não sabia como dar aquela notícia, ele ficava, sabe, atônito, engasgado. E aí ele começava a dar notícia de forma com muita raiva também, sabe? Irado dando aquela notícia. Eu não acredito que eu estou tendo que falar isso aqui ao vivo. E, e aí eu me afastava dessa televisão e eu conseguia ver aqueles cafés americanos de beira de estrada, onde tem aquelas mesinhas, o balcão. E nas mesinhas tinha um grupo de pessoas, né, sentados ao longo da mesinha. Eles estavam encapuzados e eles comemoravam, assim, à medida que eles ouviam a notícia. E eu me lembro, né, de enquanto um comemorava, um aspecto mais sério, tipo, fazia com aquele que estava comemorando, tipo, opa, calma aí, não deixa ninguém ver isso, não deixa transparecer a sua alegria que você está comemorando. E eles tinham um aspecto assim, encapuzado, né, casaco, né, assim, sombrio, e um estereótipo de um hacker. E eles estavam comemorando. E né, depois disso, eu acho que eu voltava para a televisão, né, onde estava dando a notícia, e os repórteres estavam entrevistando pessoas na rua, e eles estavam, né, pessoas engravatadas, com terno, tudo assim, e essas pessoas estavam cheias de ira, cheias de ódio, dando entrevista com o rosto assim, sabe? Você via que estava totalmente transtornado. E logo depois disso, eu via um gráfico, mas um gráfico vermelho despencando, irmãos, despencando, despencando, despencando. Eram três velas gigantes, assim, eram velas gigantes, eram duas, uma grande, a outra grande embaixo e a outra era a metade das duas últimas, né? Mas eram duas velas grandes e a outra era a metade. E eu falava assim, Senhor, o que que é isso? O que está acontecendo? E essas velas elas congelavam ali, né? Uma grande e uma pela metade. E elas congelavam ali e começavam a pulsar, em vermelho intenso, pulsando, pulsando, pulsando. E eu perguntava ao Senhor assim, Senhor, né? Eu saía dessa visão, continuava orando, né? E eu falava assim, Senhor, o que está acontecendo? O que que é isso? E aí o Senhor me fazia voltar para a visão, né, Senhor? E o Senhor falava para mim, permanece na visão. Era como se eu podia simplesmente sair daquela visão e pensar em outra coisa, orar sobre outra coisa, mas o Senhor falava, permanece na visão. E o Senhor me fazia revisitar cenas da visão. Uma hora eu via o velho, né, deitado no sofá, levantando, e eu via as pessoas sendo entrevistadas. Eu ficava visitando aquela visão ali algumas vezes, para tentar, como se eu estivesse tentando entender todo o contexto do que estava acontecendo. E aí eu vi essa vela, essas três velas, né, as duas velas e meias paradas pulsando, e depois era como se
elas pararam como se tudo tivesse sido desligado para impedir que aquilo continuasse descendo, as velas continuassem derretendo. E depois aquilo era como se fosse reiniciado e o nível inicial, o gráfico, né, descia, mas ele voltava para cá, né, com um gap. Ele não tinha esse movimento de subida de novo. Eles paravam, eles reiniciavam no mesmo patamar ali e eles tentavam fazer com que o mercado subisse um pouquinho, como assim, vamos tentar fazer tudo voltar ao normal. E eu perguntava ao Senhor, isso são gráficos de dias? E o Senhor me mostrava um gráfico de 4 horas. Cada vela daquela fosse um gráfico de 4 horas. Irmãos, eu não sou trader, eu já estudei, mas não opero, não tem. A propósito, esse vídeo não é recomendação de investimento, eu quero deixar isso bem claro, era para ter dito isso no início, mas esse vídeo não é recomendação de investimento. Esse vídeo tem apenas cunho profético e espiritual. É uma mensagem subjetiva, né, como eu vejo o professor falando. É apenas um ponto de vista pessoal que eu estou compartilhando com os irmãos. E os irmãos orem a respeito de tudo que eu estou falando aqui. Esse vídeo não é especulação financeira, não teve ó, vista nisso de forma alguma. Não estou aqui, eu não sou trader, não sou consultor de investimentos. Eu sou um irmão sincero em Jesus que está compartilhando aquilo que o Senhor tem revelado a mim. Única e especificamente é isso. E aí eu lembro de orar ao Senhor por esse gráfico de 4 horas e o Senhor não me deixar compartilhar esse vídeo, né, compartilhar no vídeo essas informações. O Senhor dizia que era para esperar. E eu fiquei muito tempo, irmão. Isso foi no dia, né, que eu anotei aqui, no dia 18/6, e o Senhor me mostrava tudo isso acontecendo. E eu nunca tinha tido nenhuma visão assim, com gráficos, assim, de uma forma tão clara, tão clara. Eu via de fato esse gráfico pulsando, e ele sendo desligado para impedir que aquilo continuasse derretendo. Então ele meio que teve uma pane assim, tipo, vamos desligar para não continuar caindo. Aí quando eles reiniciam isso de forma como se fosse uma parada manual, né? E mas o que me deu a entender é que aquilo era planejado, mas não era para mas parece que saiu do controle. E aí, amém, né? Aconteceu isso. E ontem, quando eu estava orando, eu tive duas visões. Na verdade, foi uma visão só, mas são em duas partes também. A primeira, eu via um rabo de um cachorro enrolado. Obviamente, quando eu falo isso, né, te remete logo ao Shiba. E depois eu via o cachorro inteiro e eu via um Shiba. E eu falei, Senhor, eu não orei para ver nenhuma cripto, eu não estou orando por isso, irmãos. Eu sei que o Senhor vai fazer da forma dele, como ele vai fazer. E eu apenas oro ao Senhor, entrego, a gente consagra nossas vidas ao Senhor, e eu via muito claramente o rabinho do Shiba. O Senhor, quando ele vai me dar uma visão, eu estou aprendendo isso com o Senhor ainda, irmãos, eu ainda sou muito novo nessas experiências, mas o Senhor tem se revelado. Toda vez que o Senhor quer mostrar algo para chamar minha atenção, ele me mostra uma característica marcante daquilo. Eu via o rabinho do Shiba, que eu acho que para mim, né, é algo mais marcante da raça. Eu via aquele rabinho, depois eu vi o cachorro inteiro. E ficou nisso, né? Assim, eu via isso, era o cachorro. E depois eu via um touro, cabeça para baixo. Era um touro, né, de bronze. Era um touro de bronze, de cabeça para baixo. Era a cor de bronze, assim. Ele estava com as patas, assim, né, viradas de cabeça para baixo. Eu perguntava assim, Senhor, o que está acontecendo? O que significa isso? E logo em seguida, o touro já estava de cabeça para baixo, mas em seguida eu orava ao Senhor e quando eu perguntava, eu via que aquele touro tinha feito um movimento muito rápido. Ele fez um movimento que ele não conseguiu controlar. Quando o toureiro, né, tá com aquele pano vermelho, e aí o touro, né, faz lá aquele movimento e corre, mas o toureiro tira rápido a ponto do touro cair. E o Senhor me mostrava isso, que aquele touro fez um movimento tão forte que ele não conseguiu. Ele foi com muita sede ao pote e ele mesmo caiu. E ficou ali parado, eu via ele parado de cabeça para baixo. E tinha ali do lado do touro, onde ele ficava, né? Aí o Senhor me fez entender que é a imagem daquele touro que tem lá em Wall Street, né? E tinha ali o suporte, né, a base onde ele estava preso, e ele estava caído na frente dessa base. Ele caiu ali e estava de cabeça para baixo, duro.
O que eu acho engraçado é que, né, se aquele objeto caísse, ele ia rolar para o lado, mas ele estava ali, de cabeça para baixo. Você me mostrava ele de cabeça para baixo. Então é algo muito mais, é além do natural. E o Senhor me fez entender que as bolsa de valores, não sei se só a americana, mas eu sei que as bolsas de valores vão ser afetadas de uma forma extraordinária. E por ser o touro, eu acho que não apenas a questão de ser a bolsa de valores, mas acho que o movimento, né, do touro, né, o bull market, que é um movimento que é caracterizado pela alta, né, a temporada de alta do mercado. Então o Senhor me fez entender que enquanto o mercado estava com uma grande ansiedade com essa alta, o Senhor vai fazer com que esse touro é, capote, né, fique de cabeça para baixo. E antes o Senhor tinha me dado uma Shiba. Irmãos, eu ainda estou orando, eu não sei qual a correlação, se há uma correlação entre o Shiba e o touro, muito provavelmente há. Mas eu não sei a que ponto. O Senhor não foi claro em me mostrar. O Senhor me mostrava o cachorro e me mostrava o touro de cabeça para baixo e o que tinha acontecido, aquele rastro de movimento, né, de velocidade, e o touro de cabeça para baixo. Eu via isso. E aí, irmãos, com relação a Shiba, há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, antes de eu sequer começar esse canal, eu estava orando ao Senhor sobre, Senhor, a Shiba faz algum sentido espiritual para o Senhor? O Senhor vai usar isso de alguma forma? Porque, ao meu ver, né, humano, natural, Shiba é uma meme coin. Então, eu não investiria um dinheiro nela que eu pudesse perder. Vamos colocar assim. E deixa eu beber uma água, irmãos, que a boca tá seca. Mas esse vídeo é bem natural. Quero falar com os irmãos com naturalidade, como se vocês estivessem aqui né, no meu ambiente. Bebo água, tomo um cafezinho. Né, que os irmãos me suportem nisso, né, e me amem, né, com essa simplicidade que eu quero passar aqui para os irmãos. Estou sendo muito sincero com os irmãos. E eu, nesse dia específico, eu saí de casa, fui levar minha esposa, a gente foi ao mercado ou alguma coisa do tipo. Eu fui no caminho todo orando, voltei para casa orando e falei, Senhor, Shiba para mim não faz sentido, é uma cripto eu já tive, né, algum lucro com ela no passado, mas naquele momento de alta, né, histórico lá, aquela superinflação lá da cripto, então a gente teve algum lucro. Mas é uma cripto que é meme, eu não investiria nela como Bitcoin, como um XRP, um XLM, são moedas que têm uma lógica, né, que tem um objetivo, tem uma tecnologia por trás, aquilo faz sentido. A Shiba não, a Shiba para mim é uma moeda puramente especulativa, ela é isso. Naturalmente falando, existe muito mais Shibas do que a capacidade dela ter valor, né? Não faz nem sentido ela ter o valor que tem, pela moeda que é. E puramente especulativo. E eu orando ao Senhor, Senhor, Shiba faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Não faz? Eu não queria estar, né, colocar os nossos recursos atuais, que são poucos, numa cripto que não, para mim não faz tanto sentido. Irmãos, quando eu cheguei em casa, estacionei o carro e eu olho pela janela, irmãos, na frente da minha casa, tinha um rapaz passeando com um cachorro, que era um Shiba. E eu falei assim, não, eu fiquei olhando para minha esposa e falei assim, moça, você tá vendo isso? Dentro do carro ainda, você tá vendo isso? Tem um Shiba na frente da nossa casa. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, moça, eu nunca falei isso no canal, até porque eu falei, esse canal não é um canal sobre dica de investimento financeiro, especulação financeira, mas aconteceu isso, irmãos, e minha esposa, eu vou pedir para ela comentar, né, aqui no vídeo, esse fato do ponto de vista dela. E um cachorro. Irmãos, eu estava nesse naquele momento orando sobre isso, e fui pra rua orando, voltei, né, para casa orando sobre, né, se fazia sentido, e tinha um Shiba na minha casa. E os irmãos falaram assim: ah, pá, ok, mas as pessoas podem passear com. Irmãos, onde eu moro é o interior do interior do interior do interior. Eu moro num vilarejozinho, uma cidade pequena. Eu moro no vilarejo de uma vila, de um concelho aqui. Então, assim, eu nunca vi ninguém aqui onde eu moro, o tempo, mais de um ano que eu moro aqui, passeando com cachorro. Nunca. Aqui é um ambiente rural, as pessoas estão trabalhando, tem um café, mas passear com cachorro, elas fazem isso em outro ambiente. Mas nesse dia tinha uma pessoa passeando com um Shiba na frente da minha casa. Quando eu estaciono o carro, no exato momento que eu chego, ele está ali passeando. E até viro para ele, né, pro dono do cachorro, e falei assim: é um Shiba.
Eu vi que o dono ficou super alegre de eu ter reconhecido o cachorro, né? Ele até era um filhote, até tentei fazer um carinho dele, mas ele não foi muito simpático ali. Eu falei, amém, amém, já é o suficiente eu ter visto o Shiba, né, e ver ele ali na frente da minha casa. Então, assim, irmãos, eu não sei como, nem quando o Senhor vai fazer alguma coisa. Ah, mas eu lembro que na visão, onde eu via aquele velho deitado, né, no sofá, aquele senhor deitado no sofá, ele levantava, ele estava de roupão, né, esses roupões, e alguma coisa me fazia, o meu espírito me dizia que era um final de semana, ou um sábado de manhã, ou um domingo de manhã, que a pessoa está ali deitada, lendo o jornal, as notícias no celular, e para mim era um final de semana. Eu não sei se isso vai acontecer no final de semana, mas ali naquela visão era um final de semana, né? E eu, né, gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Me parecia muito um final de semana. E aí teve essa questão de ter o FIBA e o Senhor confirmando que o Senhor, para mim, irmãos, o Senhor vai fazer algo através da Shiba. Através de outras criptos, como, né, muitos irmãos falam de Lunk, falam de outras criptos da X. Eu realmente não estou investindo em muitas delas. Eu selecionei algumas poucas e estou fazendo as minhas ordens e tudo aquilo que a gente está sendo instruído. Mas, como eu falei, eu não sou trader, mas estou aqui compartilhando as coisas que o Senhor tem derramado, tem falado. E quanto às visões, irmãos, é basicamente isso. Essa questão desse movimento, essas três velas de 4 horas, depois uma, né, pela metade, esse movimento sendo reiniciado, provavelmente é um ataque hacker, como está, né, no sonho. O Senhor me deu um outro sonho também, que eu já compartilhei aqui, sobre um ataque hacker planejado internamente, um ataque de bandeira falsa, né? Que eu particularmente acredito que é assim que o Senhor tem me entregue as coisas. Eu estou anotando aqui para ver se faltou falar alguma coisa. Bom, irmãos, é isso. Quanto às visões, é isso. Eu acredito que o Senhor vá sim fazer algo através da Sheila. E aí, irmãos, eu li alguns comentários. O óculos está embaçando, eu vou tirar. Eu li alguns comentários, eu vou precisar, né, de qualquer forma, aqui para ler o que eu deixei separado. Eu li alguns comentários de pessoas falando que não veem sentido na transferência de riqueza. Eu gostaria até de ler, mas não vai ser possível aqui agora. Eu não deixei separado. Não deixei separado. Mas algumas pessoas falando assim, não faz sentido transferência de riqueza, Jesus está voltando. Outros ainda diziam, a gente não vai poder comprar nem vender, então para que serve dinheiro? É, isso é teologia da prosperidade. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, mas eu jamais, irmãos, eu queria vir aqui, gravar um vídeo para vocês, falar só de visões sobre dinheiro, sem te dar uma palavra que confirme isso com você, como o Senhor tem confirmado comigo. Porque o Senhor é um. Gente, se a gente para e pensa, eu me considero uma pessoa inteligente, você é uma pessoa inteligente. Digo, você consegue fazer suas coisas, seu trabalho, você consegue pensar, raciocinar, né, ter lógica para fazer as coisas, olha, isso é certo, isso não é. E, irmão, se nós. A gente conhece pessoas até mais inteligentes, né? A gente até viu recentemente que o dono do maior QI do mundo é irmão, e ele crê que o Senhor vai voltar ainda na nossa geração. E glória a Deus por isso, o Senhor faz com que pessoas inteligentes, para a glória dele, confessem o nome dele, assim como pessoas com baixo estudo. Isso não quer dizer nada, né? São experiências que a gente tem na nossa vida. Mas o que que eu quero dizer? Se a gente é um ser racional e inteligente, consegue ler e entender as coisas, irmãos, as coisas que o Senhor faz, elas têm lógica. As pessoas, a gente não vai conseguir comprar nem vender. Irmãos, isso vai ser depois. Antes o Senhor tem, né, um cronograma das coisas acontecerem. O exemplo de José, né, que eu até separei alguma coisa aqui para falar sobre isso com vocês. Antes deles não conseguirem comprar nem vender porque a fome era tão grande, o Senhor deu uma janela, como o Brandon usa, né, uma janela de tempo para que eles conseguissem ajuntar os grãos para sobreviverem no período de escassez. E o Senhor podia ter dado o sonho para José, mas o Senhor deu um sonho para Faraó, e usa José para interpretar o sonho. E o Egito só sobreviveu aquele período de seca, de escassez, por causa de um escravo, de alguém que foi levado lá como escravo. Ele fez deles governador. O Senhor tem um plano para as coisas acontecerem. Ele pode fazer as coisas acontecerem no estado de dedo? Pode.
Mas ele costuma fazer? Não. Ele tem um propósito, ele quer trabalhar, ele quer usar as pessoas para trabalharem para ele, para que o nome dele seja glorificado e honrado através da vida das pessoas, né? E o que eu estava aqui conversando com minha esposa antes de eu começar a gravar é que eu virei para ela e perguntei: o Senhor, com Moisés, quando ele chama Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida, para a terra que o Senhor prometeu aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor faz sinais, prodígios, maravilhas, mas na última, o Senhor está em Êxodo 11, 1, 3. Eu quero ler com os irmãos, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Assim, ó, antes da última praga ser anunciada, está escrito assim, ó, Êxodo 11, 1 a 3. E o Senhor disse a Moisés: Ainda trarei uma última praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir totalmente, e a toda pressa vos lançará daqui. Fala ao povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha objetos de prata e joias de ouro. O Senhor fez o povo encontrar graça aos olhos dos egípcios. Também Moisés era homem muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e do povo. Irmãos, eu pergunto para você, se você hoje fosse pegar, né, vou fazer uma peregrinação para o deserto, o que você levaria? Água, comida, roupas próprias, né, para sobrevivência no deserto, um meio de transporte, um camelo, algo assim, uma barraca caso fosse pernoitar, como era o caso, né? Até então era para passar 3 dias no deserto, como está escrito, e era para ser um momento de adoração, de louvor ao Senhor. É como se o Senhor deixe o meu povo ir para que eles me adorem no deserto, que eles façam uma festa no deserto, para que eles me celebrem no deserto. Irmãos, eu pergunto a você, você levaria coisas que como é que eu posso dizer? Que você carregaria peso desnecessário? Ouro e pedras preciosas? Faz sentido? Madeira faz sentido você levar para uma peregrinação do deserto? De 3 dias ou de 40 anos? Não faz sentido, irmãos. Por quê? Primeiro, é um peso inútil, você não consegue comer, nem serve de abrigo, ouro, nem prata, nem joias preciosas. Não tem valor prático. No deserto você não consegue trocar isso por água, nem comida. Ninguém vai comprar, usar ouro no deserto. A água, um copo de água tem muito mais valor que um quilo de ouro no deserto. Comida, sombra. E além do perigo, né, que você pode atrair a atenção de ladrões, salteadores, né, que estão ali, né, e sempre existiu muito isso no deserto. Então, assim, qual a lógica de você levar ouro para o deserto? Assim, a primeira coisa que a gente vê é que o Senhor, por exemplo, o Senhor usa José para fazer o Egito sobreviver, passar por um momento de dificuldade. Não só José, mas como todos os povos ali, inclusive Abraão, né? Abraão, inclusive Isaac e seus filhos, né? Jacó, perdão, irmão, Jacó e os 12, né? Os seus filhos, digo a descendência. Mas amém. Então, o Senhor faz esse povo não só sobreviver, mas prosperar no tempo de tribulação. Foi a época que o Egito mais teve recursos, porque as pessoas davam suas vidas, davam suas posses, o seu dinheiro, as suas plantações, né? Tudo que elas tinham, elas davam até se tornarem escravas do próprio Egito, para poder manter a sua vida, para poder sobreviver a esse tempo de escassez. Então, o Egito enriqueceu às custas, né? E depois faz deles escravos. O próprio povo, né, que sustentou o Egito nos seus dias difíceis, se tornou escravo posteriormente. Então, a primeira coisa que esse ouro, né, essa riqueza que o Senhor manda a gente, não mandou o povo pedir para os egípcios, é primeiro uma reparação histórica, porque foram quase 200 anos, né, 2 séculos de escravidão. O segundo é que o Senhor já tinha um propósito, que era fazer, né, com que o povo levantasse um tabernáculo, né, a Arca da Aliança, para poder fazer que a presença do Senhor habitasse no meio do povo. É como assim, ó, trazei, cadê? Deixei o título anotado. O Senhor ainda fala assim, ó, trazei ofertas voluntárias de ouro, prata, tudo que move em seu coração. Êxodo 25, versículo 2. Então, assim, o objetivo da transferência de riqueza não é para que a gente
apenas para que a gente tenha os nossos recursos para sobreviver, mas é para celebrar o Senhor, para transformar a experiência do deserto em algo glorioso. E que as pessoas vão ter na igreja o mantimento e a provisão que o mundo não vai conseguir oferecer, porque o mundo vai estar em caos. E o Senhor vai usar a igreja para poder suprir as necessidades dos famintos, dos órfãos, das viúvas, na igreja. E é isso que é glorioso. E é para essas obras de justiça que o Senhor chama o seu povo eh, nos dias de hoje. É para isso que serve a transferência de riqueza. Ainda digo mais. José era escravo, foi para a prisão, escravo na casa de Potifar, foi para a prisão e se tornou o segundo maior do Egito. Você acha que José morava num casebre? Então o Senhor também supre as nossas necessidades. Ele foi o segundo maior do Egito. Então ele tinha sim suas propriedades, tinha sim os seus servos, suas servas que o serviam, até para poder ajudá-lo a organizar todo o seu empreendimento, né, de mantimento, né, de preparação para os anos difíceis. Irmãos, é exatamente o que vai acontecer agora nos nossos dias. Não só o Brandon, né, como outros profetas falam disso, a palavra fala disso, que virá uma fome como nunca houve sobre a face da terra. Irmãos, enquanto o Egito era afligido e castigado pelas pragas, o Senhor guardava em Gozém o povo hebreu. Irmãos, que revelação maravilhosa! A gente não vai sofrer as angústias do tempo final, que é a ira do Senhor é reservada à impiedade, aos iníquos. O Senhor guarda o seu povo, assim como guardou nas tribulações do Egito, assim como pegou José para suprir as necessidades do povo. José supria a necessidade até dos povos ao redor do Egito, as pessoas vinham de várias terras para poder comprar aí o seu mantimento. E que glória, irmãos, o Senhor escolheu a mim e a você para sermos hoje um José, que o Senhor mesmo derrama sobre nós um direcionamento de onde colocar, onde investir as riquezas que o Senhor que o Senhor já nos deu. Então não é algo, irmãos, puramente material. O Senhor supre as nossas necessidades e o Senhor supre a necessidade das pessoas em nós, através de nós, nele através de nós. E é isso que é maravilhoso, irmãos. É isso que é maravilhoso. Não é algo puramente carnal. As pessoas falam, ainda tem um comentário que diz assim, não juntei tesouro na terra. Irmão, é óbvio que o nosso tesouro não está na terra. O nosso tesouro é o Senhor. É Ele que manifesta sua graça, sua glória em nós. Irmãos, a palavra diz que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, porque ele tem na riqueza a sua confiança. Mas nós, irmãos, quem somos nós? O Senhor maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, decidiu se relacionar conosco e se entregar e se manifestar através de nós, seja com ou sem recurso, irmão. Com ou sem recurso, o Senhor vai se manifestar. Mas em sua infinita graça e misericórdia, Ele tem falado: vou derramar uma grande chuva, como nunca houve. E o Senhor já nos deu esse sinal, já nos deu o arco celeste como garantia de que Ele nos guardará de todas as tribulações. O Senhor está escrito, Ele nos guardará de todas as tribulações. A tribulação, irmão, não é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja. O Senhor nos guarda no deserto, como está escrito. Ele pega aquela noiva, aquela mulher, e leva com as suas mãos poderosas para sustentá-la no deserto. Irmãos, que glorioso é isso! Que glorioso é isso! O Senhor, com as suas potentes mãos, fazendo algo extraordinário, nos sustentando no deserto, enquanto o mundo está em plena catástrofe e ebulição, nós estamos sendo sustentados pelo Senhor no deserto. O deserto é um lugar fácil, irmãos? Claro que não. Mas com a provisão do Senhor, muito melhor do que continuar no Egito com todas as pragas e aflições. É esse o tempo profético que a gente está vivendo. Não é que a gente não vai conseguir comprar ou vender, a gente não vai precisar comprar ou vender porque o Senhor já nos deu antes. Antes, o Senhor nos deu antes para que a gente tenha suprimento para aqueles dias. Assim como Josué, assim como
Por exemplo, José, assim como José, o Senhor deu antes o mantimento para servir de guarnição, de estoque. Antes de tudo isso, irmão, já compartilhei isso aqui em outros vídeos. Antes de sequer ouvir sobre transferência de riqueza, antes de nada disso, o Senhor falou para mim. Eu acordei pela manhã e assim que eu abri o olho, o Senhor falou: Você vai construir silos. Eu sei qual é o ministério que o Senhor me deu para direcionar esses recursos. E eu, irmãos, pelo contrário, eu pensava exatamente o seguinte: se o Senhor é poderoso, e Ele é poderoso, Ele vai nos sustentar de qualquer maneira. Ele poderia ter feito grãos brotar, assim como Ele fez o maná cair do céu para sustentar o povo durante a fome no Egito? Poderia. Ele fez? Não. Ele fez José guardar os mantimentos. O Senhor, irmãos, Ele faz a mesma coisa de formas diferentes. O Senhor faz as mesmas coisas de formas diferentes ao longo dos séculos. Com Moisés, ele abriu o Mar Vermelho antes das pessoas entrarem. Com Josué, primeiro as pessoas entraram no mar. Primeiro o sacerdote tocou no mar e depois o mar se abriu. Depois o rio se abriu. Perdão. No nosso dias não é diferente, irmãos. Ah, você está pegando coisas aleatórias do passado. Não, irmãos, o Senhor tem falado com a sua igreja, falado com seus profetas, falado com seus servos. O Senhor tem dado visões, revelações, sonhos, profecias, entendimento nas escrituras para o tempo profético que a gente está vivendo. Irmãos, não tem como não fazer sentido. O Senhor é muito claro naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. E o Senhor tem falado. Não sei como vai ser, irmãos. Não sei como vai ser. Tudo, exatamente. Ó, primeiro é isso, depois é aquilo. Não, mas a gente consegue vislumbrar e entender, passo a passo, à medida que a gente caminha com confiança e fé no Senhor, o Senhor vai se manifestando e dando direcionamentos específicos, detalhes que o Senhor vai falando com a gente. Irmãos, que maravilhosa graça! Nós fomos chamados para viver exatamente no período profético, no kairós de Deus que a gente está vivendo nos últimos dias. E o Senhor escolheu manifestar a sua multiforme sabedoria à igreja. Irmãos, eu confesso, eu leio esses comentários que às vezes são, princípios são contra aquilo que a gente está crendo, mas eu olho para mim, irmãos, eu tenho extrema misericórdia, porque esses são exatamente os meus comentários há uns dias atrás. Seriam os meus comentários. Eu, se eu olhasse para um vídeo como eu estou fazendo hoje, há 3, 4 meses atrás, um pouco antes até, eu comentaria exatamente, irmão, não faz sentido, como eu já declarei aqui em alguns vídeos. Não faz sentido escatológico, profético, a gente está no tempo do fim, o que isso tem a ver riqueza? Irmãos, é exatamente para isso que o Senhor está nos chamando, para que nós sejamos aquela cidade edificada sobre o monte, não apenas com honra, com caráter, com idoneidade diante do povo, porque como diz aqui, ó, e o povo hebreu que estava saindo achou graça diante dos egípcios. Irmãos, a igreja, embora ainda não seja o cenário que a gente consegue enxergar, né, naturalmente, a igreja se tornará ainda aqui na terra, aquela cidade edificada sobre um monte que não é possível esconder. As pessoas vão olhar para a igreja e vão buscar nela satisfazer as suas necessidades. Não só espirituais, irmãos. Não só espirituais. Porque o Senhor fala, no livro de Tiago, 1:27, a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas nas suas necessidades e fugir eita, fugiu mesmo agora. E fugir da contaminação desse mundo. Fugir das coisas contaminadas desse presente século. Então, irmãos, são as duas coisas: é visitar os órfãos e fugir da aparência do mal, fugir da contaminação desse mundo. Nós somos a luz, a igreja é a luz do povo perdido. Ela fala que a natureza geme pela expectação da revelação da igreja, da manifestação da glória do Senhor na igreja. É o Senhor quem faz, irmãos. É o Senhor quem faz. E sou eu que vou dizer, ah, não, o Senhor só pode agir dessa forma. É eu que vou colocar o Senhor, Criador dos céus e da terra, numa caixinha? Jamais, irmãos. Que arrogância, que prepotência minha seria essa? Você falar assim, Deus não pode fazer no dia dos fins derramar uma riqueza sobre a igreja. É para todo mundo essa transferência? Não, não sei, irmãos. Provavelmente não.
Existem muitos que se dizem pastores, apóstolos, profetas, que usam disso para poder manipular e angariar para si mesmo. Mas não é isso. Não é isso, irmãos, que a gente está fazendo aqui. A gente crê para um propósito maior, superior, uma vocação sobremodo excelente no Senhor, para visitar os órfãos e viúvas. As pessoas falam que a libertação que a gente tem para a nossa era é puramente espiritual. Amém? Glória a Deus que o Senhor liberta, que o Senhor livra de vícios, que o Senhor livra de, de, de maus pensamentos, que o Senhor transforma a vida das pessoas. Amém. Mas enquanto o Senhor está transformando, e o Senhor está transformando a vida de pessoas nesse sentido, há irmãos que ainda são escravos. Nos nossos dias, enquanto eu e você estamos trabalhando, estamos tendo essa liberdade de ir e vir, de comprar, tem irmãos que estão trabalhando por menos que a alimentação do seu dia. Como a gente vê aquele irmão que é missionário e ele arrecada recursos financeiros para libertar outros irmãos na Índia, no Paquistão e outros lugares que são escravos, irmãos. Escravos. Existem escravos, pessoas sendo torturadas, perseguidas, martirizadas todos os dias, porque elas não têm escolha, elas não têm recurso suficiente para libertar ela e a sua família. E o Senhor escolheu alguns irmãos para ir lá, o Senhor envia para libertar essas famílias. E aí você vai dizer que dinheiro não é importante? Não, irmãos. A palavra não fala que dinheiro é a raiz de todo mal. Se você leu isso, você leu errado. Porque o que a palavra fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor. É você colocar nele a sua confiança. É você fazer dele o seu Senhor. É você fazer de mamão o seu Senhor. Isso vai te levar para o inferno. Agora, ao invés de Senhor ser ele um servo seu, o dinheiro ser um servo seu para fazer a boa obra, irmãos, tem gente passando fome. Tem gente sendo escravo. Tem gente desabrigado. Tem gente com aluguel vencendo. É muito difícil entender que a gente precisa de recurso. É o principal, irmão? Não é o principal. Primeiro a salvação, aleluia. Mas vai pregar para alguém que está morrendo de fome. Já experimentou? Sai na rua de noite para os mendigos e experimenta pregar para ele sem levar um prato de sopa para ver se ele vai te ouvir. Um prato de alimento para ver se ele vai te ouvir. É muito fácil, irmãos, a gente fala isso enquanto a gente está aqui com cadeiras confortáveis, com casinha, que a gente vai chegar ali, vai ter uma roupinha agradável, boa, para a gente vestir, um banho quente. É muito fácil, irmãos, a gente falar que o Senhor não pode transformar. É muito fácil a gente falar que essa fome que vai acontecer, que está escrito em Apocalipse, vai acontecer, que o Senhor pode fazer um milagre, brotar a comida do chão. Pode, pode. Glória a Deus que pode, aleluia. Mas você acha que vai ser assim? O Senhor fez isso há algum tempo atrás? O Senhor derramou o seu maná enquanto tratava do povo no deserto, mas antes de derramar o maná, ele mandou guardar alimento no Egito. Irmãos, nós estamos no Egito hoje. O Egito simboliza esse cativeiro, e não só material, mas intelectual. Você não tem liberdade de expressão, e ela está sendo cada vez mais tolhida, cada vez mais cortada. A gente não, irmão, a gente não tem liberdade de ir para um país, de viajar. Além da falta né, do financeiro, de você não conseguir pagar passagens cada vez mais caras, você realmente não pode entrar em um país que você pode ser deportado por leis migratórias. Irmãos, se você não entende que o mundo hoje é um cativeiro, que você trabalha por um salário que de mínimo não tem nada, é um salário mínimo do mínimo, que um salário sozinho você não consegue pagar nem as contas do mês, isso, embora alguns consigam, mas a grande maioria, a grande realidade, é que isso não é suficiente. E você usa horas do seu dia, horas, anos da sua vida, para tentar chegar no fim e ter uma aposentadoria. Irmãos, é isso que o Senhor deseja para o povo? Irmãos, isso não é pregação de prosperidade. Isso é uma análise de realidade. E se a gente não tem o suficiente nem para nós mesmos, muitas das vezes, graças a Deus o Senhor nos supre em todas as nossas cidades, a gente não passa fome, aleluia, glória a Deus. Mas quantas vezes, irmão, você não passa do lado de alguém e vê alguém necessitado na rua e você fala assim, eu gostaria de ter para ajudar e não tenho. Irmão, é com sinceridade, é com coração de justiça.
A palavra fala: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados em Cristo Jesus. A fé sem obras é morta. A fé não, as obras não justificam a nossa salvação, mas a nossa, porque somos salvos, agimos. Porque passamos pela porta da salvação e estamos no caminho até o Senhor. Nesse caminho nós vamos fazendo obras de justiça, até que as nossas vestes se tornem cada vez mais limpas no sangue do Cordeiro. A fé sem obras é morta. É para isso que serve o recurso, é para isso que serve o dinheiro. Ah, é só isso? Não, claro que não, irmãos. É tempo, como esse que a gente passa aqui, ouvindo e falando com o Senhor. É tempo de oração, é jejum, mas também é jejum, oração, leitura da palavra, mas também as esmolas. Existe algo, uma coisa complementa a outra. Quando uma falta, tudo fica desequilibrado. Então, irmãos, que a gente tenha sabedoria e humildade, irmãos, e que sejamos pobres de espíritos para entender a nossa necessidade do Senhor e não sermos soberbos a ponto de dizer o que o Senhor pode ou não pode fazer, se faz ou não faz sentido, irmãos. O Senhor chama as coisas loucas para confundir as sábias. É isso que o Senhor sempre fez, é isso que ele continua fazendo. É isso que ele sempre fez, é isso que ele continua fazendo. E é isso que ele vai continuar fazendo até a sua volta. Que o Senhor nos constrange, irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento para fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Exatamente, irmãos. Nem mais, nem menos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas de forma equilibrada, santa, justa, certeira. O que o Senhor tem esperado de você, irmão? O que o Senhor tem esperado de você? Quais são as obras que o Senhor espera de você? É possível ter dinheiro e não ter caráter? Com toda certeza. É possível ter caráter e não ter dinheiro? Também. Mas também é possível ter caráter, ter dinheiro e ter recurso? Também. Uma coisa não abona, não desabona a outra. É essa justiça que o Senhor espera de nós. Paulo diz: eu sei viver tanto na pobreza quanto na abundância. Olha, já teve pobreza, mas também teve abundância. Morreu milionário? Não, não, claro que não. Mas o que tinha, como a gente leu em Atos na live, tudo era comum a todos. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Oro para que o Senhor nos ajude a cumprir o seu propósito, a sua boa vontade. Para que a obra de Deus seja manifesta através da nossa vida como igreja, como pessoas no individual, como casais, como pais, como membros de uma comunidade, com responsabilidade social e cristã, como exemplos na sociedade, que as pessoas olhem para nós e que nós achemos graça diante dos olhos delas. As pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. Que graça maravilhosa, que honra, irmãos, podemos servir. A palavra fala que nós somos embaixadores do reino e que nós já estamos assentados com ele na região celestial, nas regiões celestiais. E nós somos embaixadores desse reino eterno, aqui, agora, eu, hoje, eu e você, e todos os que congregam no nome santo do Senhor, e toda a sua igreja sobre a face da terra. O Senhor vai dar recursos materiais, sim, mas vai dar muito mais do que isso. Vai dar a sua glória derramada sobre toda a carne. Derramarei, e depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. E todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Todos que invocarem. É esse o nosso objetivo, irmãos. Que nós sejamos celeiros e dispenseiros da boa obra de Deus, da boa vontade do Senhor. Não me importa, irmãos, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, desde que o nome do Senhor seja engrandecido através de tudo que eu faço, de tudo que eu falo, de tudo que eu manifesto. E que o Senhor tenha misericórdia de mim quando eu falhar. E Ele tem, irmãos.
E Ele tem. O Senhor é justo, Ele é fiel. Ele conhece, irmãos, o mais profundo e íntimo do seu coração. Áreas que nem você conhece, o Senhor esquadrinha os nossos rins. Ele conhece cada pedacinho do seu pensamento, daquilo que você ainda vai pensar. E Ele tem preparado o seu povo para uma grande obra, como nunca foi feito. A gente sabe que todo avivamento ele foi é, precedido por um grande momento de dificuldade. Todos os avivamentos aconteceram dessa forma. Eram momentos de grande dificuldade, o Senhor manifesta. E essa, irmãos, esse vai ser um avivamento como nunca houve. Ontem, quando eu estava orando, o Senhor me fez orar sobre a Austrália. E eu via um fogo espiritual que ele pairava sobre o país onde eu estou, que é Portugal. E ele saía e ia percorrendo até a Austrália. E quando ele chegava na Austrália, esse fogo ele não se dividia, mas ele espalhava no ar, em todos os cantos do país, no alto, e formava como se fosse uma cúpula, um domo, e aquilo virava uma estufa. E o Senhor me dizia: por que você está orando pela Austrália? Mas isso vai ser em todo o globo. O Senhor vai fazer uma estufa, aquilo vai aquecer de dentro para fora. Isso é glorioso, irmão. Isso é glorioso. É sobre isso que a gente está falando aqui. Sobre a glória do Senhor como uma estufa no mundo, criando uma espécie de ebulição, e a igreja vai sendo transformada de dentro para fora, e ela vai sendo enviada e vai sendo aumentada. E todos os dias o Senhor acrescentava homens que vão ser salvos. É isso, irmãos, é essa glória maravilhosa vindo do Senhor para a sua igreja. É um derramar que a gente não consegue contabilizar, que a gente não consegue quantificar. Não são números, não são recursos materiais, mas é tudo que vem do alto para a sua igreja. O que o Senhor vai manifestar no nosso dia, glórias inimagináveis, curas, milagres. E o Senhor tem me dado um espírito de ousadia, ainda que eu nunca tenha pessoalmente presenciado nada disso, eu tenho recebido um espírito de intrepidez, uma fé inabalável, de obras de milagres, de sinais e prodígios. O Senhor vai fazer nos nossos dias algo inimaginável, extraordinário. Nossa mente não consegue alcançar a tremenda glória que o Senhor vai derramar sobre a sua igreja. Mas antes, o Senhor está me dizendo aqui, antes disso, o Senhor vai sacudir. O Senhor vai sacudir. Porque o juízo começa em casa. O Senhor vai derrubar falsos profetas. O Senhor vai derrubar falsos mestres, falsos pastores, enganadores, lobos em pele de cordeiro. Eu vejo uma espada fincada no peito de um lobo. O Senhor diz: o cajado são para as minhas ovelhas, eu as puxo de volta para mim. Mas a vara é para o lobo. Mas a vara é para o lobo. O Senhor protege os cordeirinhos. Oh, Senhor, nós te louvamos. Aleluia, Pai. Porque o Senhor ama com zelo os seus cordeiros, os seus cordeirinhos. E o Senhor diz: melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se jogar no fundo do mar, do que fazer que qualquer um desse tropece. Esses meus cordeirinhos. Oh, Senhor, há tantos novos convertidos sendo enganados, engodados, caindo em armadilhas feitas por lobos. Mas o Senhor diz: a minha vara
é para os loucos. Aleluia, aleluia. Irmãos, que glória, irmãos. A gente ter certeza que o nosso bom pastor tem um zelo pela sua igreja, pelo seu povo. Ele mesmo, irmãos, escolheu com as suas mãos. Ele mesmo nos ajunta debaixo das suas asas e nos protege de tudo que o mundo tem feito. Irmãos, há um grande mal que vai se espalhar pelo mundo. Há um grande mal que vai se espalhar pelo mundo. Mas o Senhor diz: praga nenhuma chegará à sua tenda, peste nenhuma chegará à sua tenda. Oh, o Senhor vai sacudir a igreja. O Senhor vai sacudir, vai abalar as estruturas desse mundo como a gente conhece. Não serão dias fáceis, irmãos. Não serão dias fáceis. Serão dias difíceis. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta. Oh, Deus, tu és bendito, Pai. Tu és bendito, Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, eu vejo uma ampulheta, mas ela está na horizontal. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Uma ampulheta na horizontal, mas eu vejo a mão do Senhor batendo sobre a mesa. E ele pega essa ampulheta, irmãos, e ele começa a contar um tempo. Existe uma pausa em algum propósito, em algum mistério do Senhor, mas o Senhor está dando continuidade. As coisas vão começar a acontecer, irmãos. Oh, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Oh, la barabandere shalandore mandeli valabasoyanabara. Ereixeira mandoli arabandarabassore xerimandalarabasoyanabara. Oh, irmãos, eu não planejava nada disso, irmão. Era para ser um vídeo rápido, curto, sucinto. Oh, mas o Senhor tem falado. Esteja atenta, igreja. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor diz: abra a minha palavra. Eu não quero livro fechado em suas casas, eu quero ele aberto. Leiam, leiam, leiam. Ura bandei shalabandera basura mandira balabandere shalamandea basoya rabai. Ligandei shilamandera basoya. Saramandiri basoya. Irmão, não é para folhear, não. É para ler. O Senhor quer dar ousadia à sua igreja. O Senhor quer dar ousadia à sua igreja. Mas como que ele pode fazer isso? Se o meu povo não me conhece, se o meu povo não me conhece, como eu manifestarei se meu povo está longe de mim? Como que eu posso direcionar se eles não ouvem nem conhecem a minha voz? Estão perdidos. Estão de igreja em igreja. Estão sozinhos, ovelhas solitárias. Ajuntem-se para ler a palavra. Em casa, com a família, com seus filhos. Ajuntem-se. É assim que vai começar o avivamento. Com reuniões pequenas, aqui e ali. Eu vejo pequenos feixes de luz separados.
Eles estão separados por todos os lugares. Pequenos feixes de luzes. São casas, são famílias, são casais, são jovens nas escolas, em faculdade. Mas o Senhor diz: eu ajuntarei esses feixes num só lugar, e um grande mover se espalhará por todas as nações. Ó Senhor, possamos nos encontrar de pé quando o Senhor voltar. Esperamos, Pai, e dizemos Maranata, Aleluia. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor é fiel. Oh, larabanderei, xiramanalabanarabasuyandarabai. Eu farei da minha igreja um celeiro, um tabernáculo, e eu habitarei no meio do meu povo. Aquilo que eu prometi a Moisés, e eu dei como um sinal o tabernáculo, eu farei hoje no meio do meu povo. Por isso, primeiro eu limparei o meu povo. Eu vou palestrar individualmente com as pessoas. E depois os ajuntarei em grupos cada vez maiores. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos. Oh, Senhor, está enviando as provisões para que nada mais lhe seja necessário, para que não hajam desculpas. É tempo que lhe falta, é? Diz o Senhor. Não faltará mais. Mas ai daquele a quem eu pegar dormindo. Digo, vão aos comerciantes e comprem azeite. Não deixem faltar. Todas eram virgens, todas eram virgens, mas lhe faltavam azeite. Oh, Senhor Jesus, oh, eita, e o tempo está correndo. O tempo está correndo e ele é curto. O nosso tempo é curto. Nós possamos usar para poder comprar mais azeite, óleo, para que a nossa botija não se apague, nem haja reserva. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor diz: é chegado um tempo em que a minha igreja precisa se levantar e tomar posse daquilo que eu já lhes entreguei. Não é mais para orar por aquilo que já receberam. Por que clamas a mim, Moisés? Diz o povo que marche. Por que clamas a mim, Moisés? Por que clamam a mim, meus servos e servas? Diga ao povo que marchem.
Os céus estão abertos, o véu foi rasgado, a minha presença é acessível, mas o meu povo escolhe deliberadamente estar longe de mim. Eu continuo querendo os ajuntar, mas eles fogem. Oh, Senhor, somos tão miseráveis, Senhor. Somos inúteis sem o Senhor. Nem de pensar nós somos capazes sem o Senhor. Nós somos tão presunçosos, tão arrogantes, tão soberbos, cheios de nós mesmos, egocêntricos. Oh, Senhor. Ah, onde estaria eu se o Senhor não tivesse me alcançado? Onde estaria eu? Oh, Senhor. Eu clamo por mim e por meus irmãos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Aleluia, aleluia. Ao grande Cordeiro, o único que é digno de abrir os selos, de abrir o livro da vida. Ó Senhor. Ore barabassore sheni mandarabassore andarabandalabarabassore andarabandai. Oh, irmãos, está chegando um dia, diz o Senhor, que o Senhor está enviando seus anjos para selarem todos aqueles que o Senhor escolheu. E muitos dizem, é isso que detém o anticristo. É aquilo. É a igreja que ele está na terra. Não é, irmãos. O que detém o Senhor é porque aqueles a quem ele escolheu ainda não foram selados. Oh, lerabandarabassori andalabarabasobi andarabashai. Seria laralalabanaralabasa. Ei, andarabashori. Oh, e é isso que quer dizer. E todos que clamarem ao Senhor serão salvos. Oh, lirabandarabandeixeira bandarabassoi andarabaserei gararabasei. Oh, irmãos. Eita, larabandeixeira arabassoi arabassai. O Senhor quer usar a sua igreja, manifestar a sua glória, para se revelar ao mundo. E com que nós andamos preocupados, irmãos? Oh, aleluia. Ela manda, a palavra não volta vazia. Preguem, preguem a tempo e fora de tempo, para que eu cele aqueles a quem eu escolhi. O tempo está lançado diante de nós, irmãos. Oh, aleluias, 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 aleluia, aleluia. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos.
Aleluia. Oh, cheira, irmãos, eu não planejava nada disso. Tenho muito temor no Senhor, irmãos, em compartilhar as coisas desse jeito. Tenho muito temor, irmãos. Oh, xarabana, subiandarabalaraba, eu não consigo controlar. Oh, deixa a bandeira balaba, soiandarabalaba, sudoxarabala. Como eu disse, era para ser um vídeo rápido. Mas há tanto que o Senhor quer dizer, quer comunicar, quer transmitir a nós, e nós passamos nosso tempo com tanta coisa, perdidos, preocupados. O Senhor me disse que Ele já existe um tempo determinado para Ele enviar os anjos a selarem os que faltam, como está no livro de Apocalipse. E é isso que impede o iníquo de se manifestar. Porque a palavra fala, não danifiquei da terra. E não comece essas coisas até que todos estejam selados com o Espírito Santo. É isso, irmãos. É isso que o detém. Mas o Senhor diz: cuidado com os que têm aparência de piedade. O Senhor já falou isso antes. Cuidado. Aparência de piedade. Mas são como lobos devoradores, egoístas que só pensam em si mesmos. Cuidado. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Se já, irmãos, naquela época já haviam lobos, eles se multiplicaram, sua matilha é gigantesca. Mas o Senhor, com a sua mão forte, os expulsará a todos, porque eles não poderão suportar o que está por vir. Serão expostos, serão humilhados, serão destruídos, destronados. Oh, Senhor, eu vejo cadeiras se movimentando, uma mesa gigante, cadeiras se movimentando. O Senhor está trocando pessoas de lugares, colocando pessoas que estavam lá no fundo escondidas, sentadas nessa cadeira, nessas cadeiras. Uhum. Oh, Senhor, pessoas que não se importam com as coisas deste lugar, que a única preocupação é a glória do Senhor. Pessoas que se importam com o que as pessoas pensam do nosso Deus. Não que ele precise de um advogado. Não, não é isso. As pessoas que se preocupam com a honra de Deus. E o Senhor diz que isso é lindo. Pessoas que dizem, Senhor, o que eles vão falar de ti? Que choram toda vez que um escândalo é exposto. Porque sabe o quanto isso fere não só o corpo, mas ao mundo que precisa de um exemplo, que precisa
de um acalento que precisa de ser cuidado, de ter os seus espinhos retirados, de um lugar que era para ser hospital, e ali se tornam ainda mais doentes, lugares que injetam cânceres na mente das pessoas, e profanam as escrituras, e profanam a única coisa que é sagrada, que são as escrituras, e deturpam e mentem descaradamente e enganam aqueles necessitados que estão em busca de socorro, desesperados. Ah, mas o Senhor está movimentando as cadeiras. Até mesmo em grandes projetos e ministérios que eram infrutíferos até então, o Senhor vai começar a trazer frutos. Ai, não é o tamanho, não são as cores, é o coração. Ah, é a verdade, não a mentira. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. A justiça se manifestará. Ainda nos nossos dias, irmãos, a justiça se manifestará. Oh, Santo de Israel, Deus verdadeiro, o Senhor não mente, irmãos. O Senhor não mente, nem se arrepende. Oh, que o Senhor te encontre na sua casa, no ônibus, no seu carro. Que o Senhor te encontre e que derrame do seu espírito sem medida e te tome completamente agora. Que o Senhor encha sua casa de fumaça com a glória dele. Arrepios? Ah, você não consegue explicar a glória do Senhor que está te invadindo. Oh, levando ribaçuxa, manarabanarabaçuia. Não limite o Senhor, não limite o Senhor, Ele é grande. Quão grande é o nosso Deus! Oh, Deus! Oh, o Senhor é grande, Senhor. Quão grande é a sua salvação. Clamo pelos casais, Senhor. Pelos casais. Senhor, a família, Senhor. A família. Há uma grande luta contra a família nesses últimos dias. Contra casais. Casais jovens. Casais idosos. Casais de meia idade. Estão todos em lutas. Muitos em lutas internas, com o coração estranho, sem nem conseguir entender o que é. Como se tivessem vários entulhos, cacos, pedaços quebrados, paredes quebradas, uma casa vazia, suja. Mas o Espírito Santo quer soprar sobre o seu coração nessa hora. O Senhor Jesus está soprando sobre o seu coração e limpando, tirando tudo que está sujo e deixando um lugar lindo, aconchegante, quentinho. Eu vejo o Espírito Santo, irmãos.
pousando nesses corações, são muitos, muitos que precisam ter o seu interior limpo e transformado. São salvos, irmãos. São irmãos, são irmãos que caminham há décadas na igreja, mas que sem perceber o seu coração foi sendo tomado por coisas que não deveriam estar ali. Mas o Senhor está limpando, o Senhor está limpando. Não foi eu, não é você. O Senhor está limpando. Mas Ele diz: a minha casa precisa estar limpa. Eu limpo, mas eu não quero que você suje. Uma dona de casa que limpa a casa não quer que você entre com o pé sujo. Isso o Senhor diz. Permaneça limpo. Ah, irmãos, não sei como fazer isso. Palavra. O Senhor diz: leitura da palavra. A água está disposta. Apenas beba. Permaneçam limpos. Permaneçam fiéis. Porque é chegada a hora que eu vou me manifestar. E eu não habito em locais sujos. Purifiquem-se com a palavra. Palavra. Lavem. Lavem os seus corações. A minha verdade. Porque você só consegue entender e saber o que é mentira se você conhece a verdade. Até quando? Até quando, diz o Senhor, até quando terei que tratar de vocês com leite? Com palavras rasas? Tornozelo? Não. Os lombos e quadris? Não. Eu quero vocês mergulhados em águas profundas. Eu quero remover de vocês todas as sanguessugas. Eu quero vos limpar e tirar tudo aquilo que atrapalha. Mas vocês têm que se permanecer limpos. Limpos. Por isso, repito, leiam, vivam, conheçam a mim e eu me revelarei a vocês, me manifestarei. Oh, Senhor. Ah, me passou, oh, Senhor. Ai, tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és tão lindo. Tu és tão lindo, Senhor. Tão zeloso, tão carinhoso, tá tão perto de nós. A uma oração de distância. O Senhor está a uma oração de distância, a uma palavra. Senhor, eis-me aqui. Entremos com ousadia, confiadamente, na sala do trono, a fim de receber graça, socorro, misericórdia, no tempo oportuno. O véu foi rasgado, irmãos. O véu foi rasgado de alto a baixo.
Tudo que nós precisamos dizer, Senhor, isso aqui, e adorá-lo, não com palavras, mas com uma vida reta diante do altar. Que a nossa vida seja como uma oferta viva, um holocausto vivo, não como bois e cordeiro sacrificado. Eles não podem fazer nada por nós. O único cordeiro é o nosso Senhor Jesus. Oh, se despiu de toda a sua glória. Oh, e se fez sacrifício. O Cordeiro Santo de Deus, tão puro, tão amável, tão amável, tão dócil. Cordeiro mudo, não disse uma palavra diante dos seus acusadores. Homens vis, cruéis, assassinos. E o Senhor ainda diz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Só o Senhor e você, irmãos. Eu e você, diante da cruz de Cristo. E mais que a salvação, Ele nos deu a sua coroa. Somos co-herdeiros. Irmãos, que glória! Co-herdeiro, nós somos co-herdeiros de Cristo e toda a sua glória. Nós, irmãos, que caminhávamos para o inferno, filhos da ira, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo no seu Filho amado. Oh, já mandou ir amassar. Ah, eu te digo, se você ainda não fez isso, não deixe de passar esse momento sem dizer, Senhor, eu me reconheço como Senhor da minha vida. Eu abro mão do meu próprio entendimento, das minhas próprias escolhas. E eu recebo, eu aceito. E eu entrego a minha vida ao seu senhorio. Eu o aceito. Porque primeiro o Senhor me aceitou e morreu por mim naquela cruz. Hoje eu reconheço o seu sacrifício e a sua ressurreição como primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar, para que hoje nós tenhamos vida. Eu recebo a sua vida, Jesus, a sua abundante vida sobre a minha vida, sobre mim e sobre toda a minha casa. E ainda digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos, eu e minha esposa, o meu marido, os meus pais, todos serviremos ao Senhor dos Exércitos, aquele cuja glória enche a terra e enche os céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, irmão. Adore ao Senhor, meus irmãos. Isso é tudo que podemos oferecer ao Senhor. Uma vida digna, reta, justa, justificada por Ele. E as nossas adorações, os nossos louvores. Então adore ao Senhor, irmãos. Ore em línguas, ore em espírito. Fale em espírito com o nosso Deus, ore em espírito, cante em espírito, em língua com o nosso Deus. Use os dons, irmãos, que o Senhor te deu. O Senhor dá-nos uma ordem para que a gente possa avançar nos dons, progredir, não enterrá-los. Oh, Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. E eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada um dos meus irmãos.
por todos em dificuldade, Senhor, seja elas quais forem, Pai, espiritual, material, emocional. Há pessoas que se sentem abandonadas, sozinhas, desamparadas, órfãos. Que o Senhor toque no coração delas, Jesus, e mostre a elas o teu carinho. Um carinho, Pai, um abraço, um toque. Oh, Deus dos exércitos, o Senhor é fiel e verdadeiro, e nós cremos em Ti e clamamos. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos. Sei que o vídeo está um pouco longo, mas eu não podia deixar fazer aquilo que o Senhor determinou, irmãos. Que vocês me amem nesse momento, tenha misericórdia, né? E o Senhor toque na sua vida nesse momento, seja restaurando os seus sentimentos, a sua alegria de viver nele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E na sua presença há delícias perpétuas. Oh, que maravilha, irmãos. Que maravilha, irmão. É a presença do nosso Deus. Louvamos a Ele porque Ele é real, porque Ele é santo, porque Ele é justo. Agradeço ao Senhor por ter te tocado nesse momento. Eu sei que Ele o fez. Ele me disse. Ele limpou o seu coração e aquele peso, aquele incômodo que estava há tanto tempo, o Senhor tirou. Aleluia, aleluia. Aleluia, meu irmão, aleluia, minha irmã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor manifeste na sua vida a glória dele. Em nome de Jesus, minha irmã. Irmã, se deixar, eu fico aqui. Irmão. O Senhor é bom. Mas que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Estou muito feliz na presença do Senhor, porque eu sei que Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo. O Senhor, Ele não está cego. Ele vê. O Senhor vê e conhece todas as coisas. Conhece as nossas necessidades melhor que nós mesmos. Nós precisamos de coisas que nós nem sabemos. Nós precisamos de misericórdia, por exemplo. Nós às vezes achamos que não. Não, hoje tá bom. Mas nós somos extremamente necessitados da misericórdia e da graça de Deus. Essa presença maravilhosa. Irmãos, quanto tempo na minha vida eu passei longe do Senhor, vivendo, correndo atrás das coisas. E onde eu cheguei? Lugar nenhum. Mas hoje, irmãos, escolha deliberadamente a presença de Deus. Escolha estar na presença desse Deus. Busque o reino dos céus e a sua justiça. Todas essas demais coisas serão acrescentadas automaticamente. Eu acrescento eu. As bênçãos do Senhor nos perseguem porque nós não olhamos para elas, nós olhamos para o alto. E aleluia, irmão, aleluia. Que o Senhor te toque nesse momento. O Senhor estabeleça o seu reino no seu lar. Que a graça de Deus, as duas consolações do nosso Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Que o Senhor te dê a paz, que excede todo o entendimento, até que Ele venha. Enquanto clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meu irmão. É, como de costume, que o Senhor te abençoe, né, sua família. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo. Sei que é um vídeo longo, muitas pessoas
preferem, né, vídeos curtos, rapidinhos, fast food, mas eu não consigo controlar, irmãos, eu não consigo controlar quando o Senhor vem. Não era propósito, tá aqui o script, ó. São duas folhinhas, mas eu já tinha falado tudo e o Senhor foi tomando de uma forma tão maravilhosa que eu espero que eu tenho esperança, eu sei que o Senhor tocou sua vida. Então deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nos próximos dias, irmãos, eu não sei. Tudo que eu sei eu falo, eu compartilho com vocês aqui. Eu entrego para os irmãos com sinceridade, com aquilo que o Senhor tem falado comigo, mas às vezes Ele escolhe fazer algo assim, totalmente diferente, totalmente novo, totalmente livre. E quem sou eu, irmãos, para, como eu disse, para dizer o que o Senhor pode ou não pode fazer? Que nós estejamos dispostos a obedecer, estejamos como atalaias, prontos ali, ó, só esperando o Senhor agir. Que nós não estejamos perdidos com as coisas desse mundo, olhando para lá e para cá, com essas muitas vozes, assim, irmãos, que a gente consiga acalmar os nossos pensamentos. Como disse Davi, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Davi falava sozinho, irmão? Acho que não. A gente entenda isso, irmãos, e a gente consiga, por escolha, por obediência, nos aquietarmos diante do Senhor e entregar a Ele tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos pensamentos, desejos, toda a nossa psique, toda a nossa alma. Ela fala, o Espírito já está pronto. Recebemos uma nova vida no Espírito, mas precisamos condicionar os nossos pensamentos, levar eles cativos. Por isso que o Senhor disse, leiam, porque nós precisamos escolher, levar os nossos pensamentos, os nossos desejos cativos à verdade da palavra. Não aquilo que a gente acha, que a gente quer, o que a gente acha que a gente tem que fazer, mas com sinceridade, irmãos. E o Senhor propiciará na sua vida tudo o que você precisa para que a vontade dele se manifeste. Esse é o nosso Deus, irmãos. É Ele quem opera tudo em todos. Dele provém tanto o querer quanto o efetuar. É dele, irmão. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Em nome de Jesus. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba, né, mais rapidamente tudo aquilo que o Senhor está falando e tem falado, vai continuar falando, na sua infinita graça e misericórdia. Muito obrigado, irmão, por assistir até aqui. Muito obrigado, irmão. Que o Senhor te abençoe e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão.